Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez juntos para refletirmos acerca da palavra do Senhor. O mês de maio é o mês da família. Estaremos trabalhando o tema, estudando o tema, cuidando das bênçãos que Deus nos dá. É um mês importante, é um mês que nós dedicamos a esse tema família. E nós vamos tratar do tema cuidar. Cuidar do quê? Cuidar das bênçãos. E nós devemos retornar ao Gênesis para entender que é a vontade de Deus que a gente cuide daquilo que Ele nos dá. Para isso eu gostaria que os irmãos pudessem consultar suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos orar para que Deus nos dê o entendimento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer e pedir, Senhor, que nos oriente. Que Tua misericórdia seja sobre nossas vidas e na vida de cada família de nossa igreja. Abençoa cada um, cuida de nós, perdoa os nossos pecados. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Como eu disse antes, o tema é cuidando das bênçãos que Deus nos dá. E o verbo é o verbo cuidar, zelar, né? E a gente tem que voltar para Gênesis, porque o Senhor, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, a gente vê isso lá no capítulo 1, verso 26, né? Quando o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Nós vemos que Deus nos dotou, nos criou com capacidades. E o Senhor disse, domine o homem sobre todos os animais. Domine o homem sobre a terra, né? Cuide. E é isso que ele vem dizer no verso 15 do capítulo 2. Ele coloca o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Essa é a primeira parte do conceito do Éden, que é muitas vezes chamado de um mandato cultural em que Deus primeiramente afirma as diversas tarefas da humanidade como administradora da terra que Deus criou, ou da terra que Deus criara e lhe confiara. Então, irmãos, nós precisamos começar a entender que Deus, quando criou todas as coisas, criou a terra, criou os animais, e ali Ele colocou o homem, colocou ele como um administrador, para que ele cuidasse, que ele lavrasse a terra. E não é uma ideia da criação que devemos ter como uma coisa de sujeitar, né, como uma vontade humana somente, mas que fosse algo que ele realmente administrasse como uma bênção na sua vida. Tanto que o homem podia comer de todos os frutos que a terra desse, ele podia se deliciar de todos os frutos, só não deveria comer do fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim. Foi essa a única observação que o Senhor fez à vida deste homem. Nós sabemos que com a entrada do pecado, com a queda humana, a queda da humanidade, hoje a terra tem sofrido essas consequências, né? O descaso do ser humano para com a natureza e para com tantas outras bênçãos que Deus ainda nos concede. Portanto, a palavra do Senhor diz que até a natureza geme por conta disso. Não é diferente com as famílias. Vemos hoje uma família muito bombardeada por muitas situações, por muitos conceitos que fogem da família bíblica. Isso é uma realidade. E nós temos a tarefa, temos a missão de, como cristãos, sermos bons administradores das bênçãos que o Senhor tem concedido na sua vida. São inúmeras as bênçãos que Deus nos dá. Muitas vezes nós fechamos os olhos e não enxergamos, ou até passamos desapercebidos. Mas se formos olhar direitinho, as pormenores da nossa vida, nós vamos ter bênçãos de livramento, bênçãos de saúde, bênçãos financeiras, né? Bênçãos de estar vivo. Então, Deus nos dá inúmeras bênçãos. A grande pergunta é, temos cuidado das bênçãos que o Senhor nos dá?
temos sido esses administradores que o Senhor quer que a gente seja? Então esse mês é um mês para a gente refletir sobre isso. De que forma eu tenho cuidado da minha família, de que forma eu tenho cuidado da obra do Evangelho, de que forma eu tenho cuidado do meu relacionamento com a igreja, de que forma eu tenho cuidado de todas as bênçãos que eu consigo, né, ter na minha vida, que o Senhor graciosamente nos concede. Então a gente precisa entender isso, né? A natureza, ela tinha que ser domada, ela tinha que ser ordenada. Por isso o homem é um ser dotado de inteligência. E é inteligente. Então seria para que o homem trouxesse harmonia, né? Era para vivermos em plena harmonia. Se não vivemos hoje em plena harmonia, foi porque o pecado adentrou na vida da humanidade. E a palavra de Deus é bem clara, né? Como por um só homem entrou o pecado, né? Toda a natureza, toda a humanidade, por conta disso geme. Mas é em Cristo Jesus, que é o segundo Adão, nele nós temos a redenção e a humanidade pode então ser restaurada, porque esse é o plano original de Deus. Portanto, a maior bênção que Deus pode nos dar, e Ele tem dado, que nós precisamos entender como a bênção principal, é a vida eterna. E a gente vai entender isso quando ele diz lá em Apocalipse 3:11, eis que vem sem demora, e tenha o cuidado de não perder a sua coroa. A coroa é a vida que Deus nos concede em Jesus Cristo. Nós sabemos que a vida eterna é a maior bênção que podemos ter. Então, Deus fez concerto conosco através de Jesus Cristo, que é a segunda aliança. E nós temos uma responsabilidade de administrarmos as bênçãos que Deus nos dá. Que possamos durante todo esse mês refletir sobre isso e aprofundar esse assunto com mais calma e com mais tempo. Que Deus te abençoe. Esse é o meu pedido no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.